acho que todo mundo aqui te conhece, mas para quem não conhece, o Dr. Ricardo Zimmermann é médico infectologista, teve aí uma grande participação aí na época do Covid, enfim, com posicionamentos, com publicações e tudo mais, e é um grande estudioso da longevidade, eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Enfim, é uma honra tê-lo aqui, gostaria que você se apresentasse melhor para que a gente comece aí esse bate-papo. Muito bem, é uma honra estar aqui contigo, André, uma das precursoras desse movimento no nosso meio. Eu conheço o teu trabalho espetacular sobre telômeros, principalmente. A minha história começou um pouco pelo meu interesse em ciências básicas, bioquímica, imunologia. Fiquei um tempo em Israel, no Instituto de Tecnologia, biologia celular, e durante a Covid eu participei em pesquisas em biologia evolutiva. E aí, o pulo do gato foi que quando passou a fase aguda da Covid e a gente começou a ter as complicações crônicas da síndrome pós-Covid, eu me dei conta que a síndrome pós-Covid nada mais era do que a reedição daqueles hallmarks of aging que a gente aprendeu lá da publicação do DICEL de 2013. Ou seja, era um aceleramento do envelhecimento. E aí foi naturalmente que eu migrei para essa área, até porque eu já estava acumulando experiência em análise de sequência de microbiota intestinal. Eu tenho mais de 200 analisadas, a maioria por shotgun, e acabei me apaixonando e me dedicando agora quase que exclusivamente ao estudo da longevidade. E aí eu quero começar, então, essa pergunta, a nossa pergunta para eles. E aí, Ricardo, como é que a gente responde quando eu pergunto para alguém qual é a sua idade? Vamos começar a destrinchar esse assunto aqui e vou pegar um ganchozinho aí do Covid, porque o Covid foi uma tragédia mundial, mas ele também nos trouxe luz aí a muitas coisas e ficou muito claro no Covid, pelo menos para mim, duas coisas bem importantes. Dependendo da idade biológica que você entrava no Covid, você poderia ter um desfecho positivo ou negativo. E também, diante de um Covid grave, você poderia ter um envelhecimento biológico muito acelerado. Eu tive paciente, por exemplo, que teve um Covid mais grave e depois operou de uma catarata com 47 anos de idade, por exemplo, né? Muitos casos de infertilidade pós-Covid, enfim, uma série de coisas. Mas e aí, como é que a gente responde isso daí? Como é que a gente vai começar a destrinchar isso para esse nosso público? Muito bem. Antigamente a gente responderia, né, André, contando o número de velhinhas do bolo do aniversário. Iam nos perguntar a idade, a gente ia contar lá e aí a gente ia ter uma surpresa desagradável ao constatar que a cada ano a idade só iria aumentando, a gente só ia colocando novas velhinhas. E a gente não teria como comemorar, como você mesma diz, aqueles aniversários negativos. Era a idade cronológica. Mas quando eu era bem pequeno, eu assistia lutas de MMA, estava ali estudando para o vestibular, e uma vez eu vi uma luta de um lutador chamado Marco Ruas, do Rio de Janeiro, no UFC. E tem aquela tabela com peso, altura, com as características do lutador. Quando apareceu idade, ele colocou 3 pontos de interrogação. Ele não sabia a idade dele. Ele dizia que aquilo não existia, que aquilo era só um número, que aquilo não significava nada. E a gente sabe que tem gente da mesma idade que nós, que infelizmente não envelheceu tão bem. Tem aquele encontro da turma de medicina, com o pessoal cada vez mais gordo, cada vez mais careca. Mas tem aquele pessoal que está cada vez melhor, que parece um vinho Gran Reserva, que está envelhecendo muito bem. Porque, na verdade, o que a nossa audiência tem que entender é que a idade cronológica não é nossa idade. É um marcador substituto da nossa idade. É um surrogate marker, que é mais fácil de medir. Quando eu tenho uma infecção, eu tenho uma série de mudanças no meu corpo. Eu produzo proteínas de fase aguda, proteína C reativa, entre outros marcadores. A febre é mais fácil de medir. Da mesma forma, quando me perguntam a idade, eu digo minha idade cronológica, porque é mais fácil de medir. Agora estão chegando os testes que estão mostrando que a nossa idade biológica não é aquela do número de velhinhas do bolo. E mais interessante que isso, esses testes estão mostrando que é possível sim regredir a idade biológica, que é possível sim
comemorar aniversários negativos. Que dietas saudáveis, ricas em polifenóis, que mudanças no estilo de vida, que a prática de exercícios físicos, que a arte de meditar, consegue fazer com que a nossa idade regrida. Isso abre uma possibilidade para a medicina da longevidade, que por enquanto o conselho não deixa nem a gente usar o termo, mas que é o futuro da medicina. Porque se tem marcadores para ver a idade biológica, podem ter estudos clínicos com agentes, com desfechos que a gente possa medir para comprovar a eficácia. Eu sou infectologista de formação. Imagina, Andréa, se a gente fosse desenvolver antirretrovirais na AIDS com base em morte. O sujeito se infecta pelo HIV e aí tu compara o braço que se trata com coquetel com placebo. Ia demorar 7 a 10 anos para ver se o paciente ia piorar, que é o tempo que demoraria para ele progredir para AIDS, para as infecções oportunistas. Imagina, então, estudo de longevidade. Como é que eu vou saber se suplementação com ômega 3 faz bem ou não? Eu vou esperar toda a vida para ver se esse indivíduo vai envelhecer melhor? Não, eu preciso desses marcadores de idade biológica. Isso vai causar uma explosão nas pesquisas em medicamentos reposicionados, em nutracêuticos e novos fármacos destinados a gente envelhecer melhor. Ricardo, sem brincadeira, eu cheguei a me emocionar com a sua fala, porque ouvir um colega da sua grandeza falar uma coisa que eu venho falando há algum tempo, e no começo eu tinha a impressão que eu falava sozinha, que ninguém ouvia. E, enfim, eu já passei por algumas situações estranhas, assim, no mínimo, né? E eu ouvi um colega como você dizer, é possível reverter a idade biológica, né? E vamos repetir isso várias vezes, né? Isso já está muito publicado de diversas formas, isso chegou a me emocionar. E eu quero acrescentar ali na sua lista uma coisa muito importante, que é o jejum intermitente, que eu acho que é uma estrela enorme nessa questão aí de rejuvenescimento celular, de induzir autofagia, mitofagia, controlar SASP, chaperones e tudo mais. Eu sou super adepta, né? Não só isso, a gente vai ter milhões de coisas para falar aqui dos geroprotetores. E eu queria destacar ali nos estudos, tem uns que eu gosto, tem muitos, né? Mas assim, você esteve em Israel e lá tem um grande neurocientista que publicou pela primeira vez que oxigenoterapia hiperbárica alonga telômeros e reverte a idade biológica em até 20% na publicação dele, mas já existem outras falando em mais, né? Eu não sei se você esteve no A4M, se não me engano, de 2022, eles apresentaram um trabalho ali que em alguns casos você consegue fazer até em 100% de neutrófilos, um pouco menos em linfócitos, enfim. Eu fui visitar a clínica que é chefiada por ele em Dubai, né? Então, eles têm lá uma clínica de oxigenoterapia hiperbárica muito focado ali nas doenças neurológicas, enfim, e ele tem um trabalho bem consistente. E eu estou tentando começar esse trabalho no Brasil, junto com a SMOB, que é a Sociedade Brasileira de Oxigenoterapia Hiperbárica, onde a gente vai medir os telômeros antes e depois de uma série de sessões, para que a gente possa cada vez mais, então, corroborar aí com a literatura científica mundial, né? Mas eu pergunto para você, na sua prática clínica, se a gente não tivesse teste nem de telômero, nem de metilação, como é que os nossos ouvintes aqui poderiam pensar de alguma forma e saber, será que eu estou com uma idade biológica pior do que a minha cronológica, melhor do que a minha cronológica? Sem teste de idade biológica, você acha que dá para desconfiar de alguma coisa? Você toca num tema muito interessante. As pessoas têm que entender que, além da idade biológica ser diferente da idade cronológica, diferentes formas de medir a idade biológica medem diferentes aspectos do envelhecimento. Então, às vezes, você tem a célula senescente, que entrou em senescência replicativa, com os telômeros em telomeric brink, num encurtamento crítico, e a idade epigenética ainda é jovial. Porque a idade epigenética mede fenômenos diferentes da idade telomérica. Então, o futuro da mensuração da idade biológica é multi-ômico. É a gente usar microbiômica, transcriptômica, proteômica, epigenômica, avaliação de telômeros. O que dá para fazer por enquanto? Muita coisa. Então,
a gente pode ter uma ideia através do sequenciamento de microbiota intestinal da idade microbiômica. Quem envelhece bem perde bactérias marcadoras de saúde intestinal com a velhice. Perde sim, mesmo quem envelhece bem. Perde bifidobactérias, perde fecalibacterium, produtores de butirato. Mas, em contrapartida, ganha outras bactérias benéficas que substituem essas fábricas de butirato, como butiriciomonas, como coprococcus, entre outras. Quem envelhece mal perde as bactérias benéficas e ganha bactérias inflamatórias no lugar. Então, conhecendo as bactérias, a gente pode saber se a pessoa está seguindo o rumo do centenarismo, se vai bem, ou se está indo para um rumo perigoso de envelhecer com doença. Ainda em relação à microbiota, que tem como fazer a alfa-diversidade. Inclusive, né, Ricardo, nós tínhamos 9 hallmarks of aging, agora são 12, e um deles, novo, é a disbiose, né, a questão intestinal. Perfeito. E tem alguns pontos claramente associados ao envelhecimento saudável. Além da troca das bactérias boas da vida jovem por bactérias boas da vida adulta, a gente tem também outros aspectos, como a alfa-diversidade. Quando a gente tem uma vida saudável, a gente, Andréa, vai viajando, entrando em contato com diferentes culturas, diferentes gastronomias, fazendo grounding, entrando em contato com o solo, porque o homem passa 90% do tempo moderno em built environment, no escritório, no shopping, na clínica, no carro. Dentro da caixa, né? Dentro da caixa. E quando a gente envelhece bem, a alfa-diversidade, a diversidade de bactérias aumenta. Isso é crucial, porque mantém a nossa resiliência da microbiota. Que se eu tomo um antibiótico, se eu fico doente, se eu sou internado, se eu tenho algum insulto à minha microbiota, mas eu tenho várias bactérias diferentes fazendo a mesma coisa boa, a chance de eu perder todas as bactérias que vão fazer aquilo é baixa. Eu tenho resiliência da microbiota. Por isso que manter uma alfa-diversidade alta é um indicador de que está se envelhecendo bem. Enquanto que quem envelhece mal começa a reduzir a alfa-diversidade. A relação de filos também. E é muito interessante porque ainda, Andréia, tu, eu, a Denise, as pessoas que entendem de microbiota conseguem interpretar melhor do que os algoritmos. Esses dias entrou um paciente oftalmologista de 80 anos que tem tudo para se tornar um centenário. Magro, bem metabolicamente, veio laudado como tendo disbiose. Por quê? Porque ele tinha uma relação de bactérias, de Firmicutes, bacteroidetes, que estava acima, muito acima do valor de referência para a idade dele. Mas estava dentro do valor de referência dos jovens. Então, são características de microbiota que a gente pode usar para definir. Inflamação. Todo mundo fala em inflamação, mas pouca gente sabe por que a inflamação envelhece. A inflamação envelhece porque se eu estou inflamado, e a gente entra num tópico que eu sei que tu gosta muito, que é a célula SASP, se eu estou inflamado, eu perco a minha vigilância imunológica. E se eu perco a vigilância imunológica, eu deixo de matar, de destruir as células senescentes, as células SASP, as células zumbis, e elas acumulam nos tecidos. Então, marcadores de inflamação aumentando dão uma ideia da idade biológica. Inclusive, né, um tema que você fala muito, que é a imunossenescência, né, que é uma coisa que tem um protagonismo. Inclusive, é por isso que quando você vai fazer a idade biológica a partir do comprimento dos telômeros, a gente precisa fazer a partir ali dos leucócitos, é o que é mais fidedigno, né? Ele é um bom marcador, diferente da mucosa oral, por exemplo, né? Esse também é um ponto bem importante. E eu costumo dizer que inflamação envelhece, mas células senescentes também, para pedir socorro, produzem SASPs, né? E vão para o exterior contaminar células vizinhas. Então, cuidar desses SASPs, eu falo muito, não sei se as pessoas sabem o que é, mas são sacolinhas que as células produzem, enche ali de moléculas sinalizadores, proteínas, interleucinas, fatores de crescimento, é um mecanismo de defesa. Mas a gente tem hoje ferramentas para modular esses SASPs, né, Ricardo? Claro, e é um círculo vicioso horrível, porque você acumula células SASP que produzem fatores inflamatórios ou fatores de senescência, como você preferir chamá-los.
E esses fatores inflamatórios aumentam a inflamação, que causa mais imunossupressão, com menos retirada das células senescentes, que aumentam mais ainda. E aí, você tocou num ponto muito importante para as pessoas entenderem a consequência disso. Por exemplo, na Covid. Todo mundo sabe que na Covid os velhinhos morriam mais. Mas as pessoas achavam que era porque os velhinhos eram mais frágeis. Ah, o velhinho morre mais porque é mais frágil. Não. O velhinho morria mais porque ele tinha mais células SASP no pulmão. E as células SASP respondem a insultos virais com produção de fatores inflamatórios. Então, os velhinhos, eles entravam em tempestade de fatores inflamatórios e insuficiência respiratória e morriam por causa da senescência. Tanto é que se você usa em camundongos, se você injeta o vírus da Covid num camundongo velho, ele morre. Mas se antes de injetar o vírus da Covid, você usa agentes senolíticos que destroem as células senescentes e injeta o vírus da Covid, o camundongo não morre. Isso foi feito com dasatinib e quercetina. Então, existem todos esses agentes senolíticos que vão ser usados cada vez mais frequentemente. Alguns são nutracêuticos, como fisetina, quercetina. Existe um nutracêutico do gengibre, que é muito promissor, a gingerrinona A, mas alguns são medicamentos reposicionados, que vêm do tratamento do câncer, como o navitoclax, o dasatinib, etc. Não podemos deixar, já que estamos falando em medicamento reposicionado, não podemos deixar de falar da metformina, né? Que eu acho que é um grande medicamento reposicionado e que atua tanto como senolítico como ativador de telomerase, né? Só para o pessoal entender aqui, quando a gente fala senolítico, são substâncias que vão induzir a autofagia e a mitofagia, ou seja, eliminar aquelas células senescentes e as mitocôndrias também. E quando a gente fala xenomórficos, são substâncias que vão modular os SASPs, que são as sacolinhas lá de fenótipo de senescência. Agora, você falou do velhinho do Covid, mas também tem uma coisa, né? Se esse velhinho fosse um velhinho maromba, cheio de massa muscular, a chance dele sair do Covid era maior, não era, Ricardo? Muito verdade. O maratonista adora passar o papo que o que prediz sobrevida de teste de rendimento físico é a VO2, a capacidade aeróbica. Mas, na verdade, a força no membro inferior, que a gente usa bastante o DXA para ver um surrogate, que é a massa muscular no membro inferior, é o maior preditor de sobrevida que tem entre os marcadores de desempenho físico. Sem dúvida nenhuma. Produção de ocitocina, de irisina, de várias mioquinas anti-inflamatórias fazem toda a diferença. Agora, você falou em metformina. Andréa, eu suspeito que a metformina foi jogada como um boi de piranha. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, você ia desenvolver um fármaco, você não conseguia desenvolver o fármaco se colocasse de tag, de título, anti-aging. O FDA não deixava. Então, se alguém quer desenvolver, por exemplo, telmisartan, Micartes, que é o antihipertensivo, e colocasse lá anti-aging, porque ele aumenta o número de mitocôndrias, não ia poder aprovar. Mas como antihipertensivo, pode. O que está rolando? Metformina não tem patente, ninguém vai perder nada com isso. Está rolando dois trials, dois grandes estudos, o MILES e o TAMI, que é o Targeting Aging with Metformin, alvejando a idade com metformina. Por quê? Se a metformina reproduzir em humanos o benefício que causou em modelos animais, com certeza a FDA vai mudar a regulamentação e a indústria farmacêutica vai injetar bilhões no anti-aging. Amém, Jesus. Mas isso daí tem uma faca de dois gumes, né? Porque quando vem a indústria farmacêutica e seus interesses, eu tenho um pouco de medo, né? Mas, enfim, você sabe que eu acho que nós dois temos aí um ídolo em comum, que é o David Sinclair. Nossa, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Eu acho que ele tem que ganhar o prêmio Nobel, porque o trabalho dele é maravilhoso, né? Ele é corajoso. E eu sou muito encantada com o trabalho dele, que ele fala muito ali, enfim, da teoria epigenética do envelhecimento. Ele demonstrou isso lindamente, né? Ele fez manipulação genética ali, conseguiu reverter totalmente o envelhecimento, tal. Mas olha que o cara é gênio, né? Porque quando perguntaram para ele qual que é o próximo passo, não sei se você está sabendo desse trabalho dele, mas ele está tentando fazer não uma reversão epigenética, porque
isso é trabalhoso, é caro, laboratório, tarará. Então, o que que ele está fazendo? Ele está pegando esses geroprotetores, que nós já citamos alguns aqui, né? E ele está fazendo, assim, pools de geroprotetores, e ele está testando isso in vitro ainda, porque ele quer uma reversão química do envelhecimento para que isso fique viável para uma prescrição médica. E ele já demonstrou in vitro ainda, mas que ele conseguiu com os 6 pools que ele está testando, parece que tem 1 ou 2 que tem superioridade. Eu acho ele um gênio. Sim, inclusive o livro dele é muito bacana. Quando você abre a dedicatória, é sensacional. De cara você se dá conta o jeito que ele pensa. Porque ele coloca na dedicatória: dedico esse livro à minha esposa, por isso, meus filhos, por isso, e aos meus gran, gran netos. Estou louco para conhecer vocês. Então, Genial. ele visa a extensão radical da vida. E a teoria dele, que é a Information Theory of Aging, que é a mais recente, acho que todas as teorias têm seu mérito. A gente começa a história do anti-aging em 1956 com a teoria dos radicais livres. Que vê, André? A teoria dos radicais livres veio mais ou menos do seguinte: olha, animais pequenos morrem mais rápido que animais grandes, porque eles têm um metabolismo muito rápido, porque eles têm uma relação superfície e volume bem grande, então eles têm que manter o calor, e eles produzem muito radicais livres e morrem. Essa teoria é de 1956. Isso vai ser validado agora em 2024, com o estudo SOMA, que mostrou em mais de 700 biópsias de vasto lateral que os velhinhos que têm mais sarcopenia, mais perda de músculo, são aqueles que têm o proteoma mais oxidado. Então, a teoria de 56 foi validada agora. Depois veio a descoberta da célula SASP, do fibroblasto humano, a senescência replicativa em 61. Aí depois entrou a teoria de hiperfunção do blagosclone, entra a questão do hormônio do crescimento, como às vezes defeito no hormônio do crescimento faz a gente viver mais, e a rapamicina. E agora a Information Theory of Aging. E ele, por causa dessa teoria, que tem muito a ver com a epigenética, ele favorece muito alguns agentes como precursores de NAD e como transresveratrol. E o transresveratrol, a gente já tem no nosso meio formulações mais biodisponíveis, em matrizes mais absorvíveis. Porque o problema de todo o polifenol é que in vitro é uma maravilha. Só que em vivo, a fração que é absorvida é mínima. Acaba sendo um ótimo agente luminal para a microbiota intestinal, mas não reproduz todo aquele benefício dos experimentos in vitro. Agora, por exemplo, existe uma marca de resveratrol, com galactomannan, que tem uma absorção 10 vezes maior. E os precursores NAD, cujo problema ainda é um custo muito alto. Porque na literatura, você tem, por exemplo, NR, Niagen, entre 300 miligramas a 3 gramas. Imagina, 3 gramas de Niagen vai dar R$7.000 só do suplemento. Então, essas ainda são limitações. Mas eu concordo com você, ele é genial, ele é brilhante. E essa teoria epigenética tanto é fundamental que ele consegue reverter, por exemplo, eles estão tratando glaucoma em camundongos com base no uso de fatores de Yamanaka, que rendeu o prêmio Nobel para o Yamanaka em 2012. Então você vê, quanto que os conselhos ficam brigando com a questão da longevidade, não existe medicina de longevidade, não existe. O Yamanaka ganhou o prêmio justamente porque ele mostrou que você pode reconstituir um epigenoma jovem com alguns fatores de transcrição. Isso é uma realidade para daqui a muito pouco tempo. Exatamente. Eu tenho uma teoria minha, tanto que eu já li isso, porque eu sou muito curiosa, né? Eu penso que tem que ter, porque eu pego esses fatores todos soltos aí, esses marcadores, e eu tento ligar os pontos para entender de onde que começa esse negócio. E eu sei que, assim como a inflamação pode começar de vários pontos, o envelhecimento também. Mas de tudo que eu li, Ricardo, não sei, por enquanto, tá? Posso mudar de ideia, porque essa coisa está avançando a passos largos. Mas eu penso o seguinte: a coisa toda começa ali entre o DNA nuclear e o DNA mitocondrial e a perda da comunicação que existe entre eles. E aí o NAD tem um protagonismo e os seus precursores, porque eles vão ativar sirtuínas, né? E eu penso que quando você tem um encurtamento telomérico ou uma disfunção, hoje a gente não precisa ter encurtamento telomérico para ela ficar senescente. Basta uma disfunção telomérica, né?
Essa disfunção telomérica, ela vai fazer algumas coisas, né? Ela vai primeiro ativar a via P53, que bloqueia a PGC1, que faz dano mitocondrial. Vai silenciar sirtuínas e vai começar a atrapalhar a comunicação ali entre núcleo e mitocôndria. E vai ficar resistente à autofagia, primeiramente por um mecanismo de defesa ali, inclusive para proteger contra câncer e tudo mais. E a partir dali, a cascata de todos os outros marcadores. Penso mais ou menos por ali para a gente dar uma explicação de tudo que eu já então, eu tenho uma sequência lógica, porque a gente tem que abordar de todos os lados, né? E hoje, quando a gente fala em estresse oxidativo, a coisa também mudou muito, né? A gente não. O excesso de antioxidante é muito ruim também, né? A gente tem que pensar em quelar cada antioxidante que você dá, os maiores, os menores. Hoje a gente fala em estresse oxidativo, que até para você fazer uma célula-tronco se diferenciar em algum tecido, você tem que ter um mínimo ali de radicais livres acontecendo. Então, a coisa tá, por exemplo, hoje você pensa muito mais em induzir primeiro uma mitofagia do que induzir uma biogênese mitocondrial numa mitocôndria disfuncional. E a gente vê muito colega ainda fazendo isso de uma forma equivocada, né? O que você pensa sobre isso? Você está perfeita. A urolitina A, que é um pós-biótico, na verdade, que é comercializado nos Estados Unidos sob o nome de Mitopure, faz exatamente isso. Dá uma pequena despolarizada nas mitocôndrias já parcialmente despolarizadas e mata as mitocôndrias velhas. Tanto que quando você tem os experimentos de uso do Mitopure, no início tem uma queda de DNA mitocondrial da célula, porque você está matando as mitocôndrias velhas. E depois vem a biogênese mitocondrial compensatória. E é muito bacana essa história da urolitina A, porque muitas vezes não é exatamente o polifenol que é o quente, mas sim no que ele se transforma. Para o pessoal que está nos ouvindo entender, tinha uma época que se falava muito na romã. Ah, romã é a fruta mais saudável que tem. Viva a romã! Tem muitos antioxidantes. Mas, na verdade, o quente da romã são as elagitanginas. São polifenóis, é o ácido elágico. Mas se você pega o ácido elágico e coloca num camundongo, não acontece nada de bom. O que ocorre é que a microbiota intestinal transforma as elagitanginas em urolitina A. Então, se você tem um tipo de microbiota que gera urolitina A, você tem benefício. E a indústria se deu conta e começou a fabricar esse pós-biótico direto. Então, tem muitos pós-bióticos, como o butirato, como a urolitina A, que são extremamente benéficos. O que você falou do núcleo da mitocôndria é sensacional. Para o pessoal entender, a mitocôndria invadiu uma célula há 3 bilhões de anos atrás. A mitocôndria é uma derivada do arqueia. É um organismo unicelular que entrou na célula. E o que a mitocôndria fez de bom para a célula? Deu muita energia para a célula. Porque precisa de muita energia para a gente desenvolver cromossomas lineares. Então, o nosso cromossoma, que era circular, se tornou linear, capaz de albergar, no nosso caso, 22 mil genes. E olha, são 22 mil genes que nadam no mar de introns. Então, na verdade, os cromossomas são bem longos, graças às mitocôndrias. E o que nosso núcleo deu em troca para as mitocôndrias? Proteínas. A mitocôndria, de mais de 1000 proteínas que tem, fabrica uma minoria. A maioria das proteínas são fabricadas pelo nosso núcleo. Então, uma relação de simbiose perfeita, uma relação de amor entre a mitocôndria e o núcleo. Só que, como todo casamento, pode acabar. Na medida em que a gente envelhece, começa a faltar NAD. E eu já encarei, André, de brincadeira, o envelhecimento como uma deficiência progressiva de vitamina B3. Sim. Quando a gente é jovem, a gente consegue transformar a niacina em NAD. A gente consegue transformar a nicotinamida pela rota de salvamento em NAD. Essas duas enzimas caem muito no envelhecimento e aumenta a inflamação. E a inflamação aumenta os monócitos, que tem CD38, que tem ação de NADase. Então também aumenta a degradação do NAD. A gente começa a ficar sem NAD. Só que tanto as enzimas fundamentais para manter a mitocôndria, as sirtuínas, como as para reparar o DNA, sirtuínas e PARP, dependem de NAD. E aquele amor acaba, porque tem pouco combustível para muita enzima trabalhar. E o NAD começa a cair e começa a ter disfunção mitocondrial e acúmulo de dano no DNA. E aí é um círculo vicioso, porque tem dano no DNA, como você falou, acumula P53, que dá mais disfunção de sirtuína. Então, o amor acaba porque acaba o NAD. Por isso, repor precursor de NAD.
Não adianta repor nicotinamida, não adianta repor niacina, porque a gente perde as enzimas que transformam a nicotinamida em NAD, que transformam a niacina em NAD. A gente perde a rota de salvamento de novo, a gente perde a rota de Price Handler, a gente tem que repor precursor direto de NAD. Mas aí é caro. E a indústria está tirando o NMN porque vai lançar o NMN como fármaco. Eles fazem isso, fizeram isso com a metformina. O pessoal confunde, acha que nutracêutico e remédio são coisas diferentes, mas muitas vezes é uma divisão artificial. Não é porque você compra na farmácia popular, vem bula, vem caixa, que a metformina é um medicamento, ela vem da Galega officinalis, é um nutracêutico. Então a indústria é campeã em pegar nutracêuticos promissores para eles e relançar como fármacos, que é um dos problemas da indústria, como você muito bem colocou. E outra coisa que é muito legal que você falou é que as pessoas não entendem a disfunção telomérica. Acham que o problema é o telômero encurtar. Sabe como é que eu chamo célula que entrou em senescência por encurtamento de telômero? Célula sortuda. É que nem a gente morrer de velho. Tem muita chance de morrer. Né? O telômero tem uma estrutura secundária muito complexa, com T-loops, com R-loops. Então tem muito estresse replicativo. A chance de, ao longo da replicação, ter stall do garfo replicativo é enorme. Então, em geral, se entra em disfunção antes por causa da complexidade que é o telômero. Se fosse uma questão de replicação, as células pós-mitóticas não teriam disfunção telomérica, e elas têm. Então, a idade telomérica é o seguinte: você vê um telômero curto, é péssimo. Mas você pode não ver um telômero curto e envelhecer por senescência replicativa. Existe aquele complexo TERT, que é a telomerase, que é uma coisa complexa, a gente chama de telomerase para simplificar. E hoje, né, Ricardo, não sei se você tem acompanhado o protagonismo da telomerase, não só para proteger telômeros, mas a telomerase dentro da mitocôndria, né, exercendo sua função na mitocôndria. E a mitocôndria não tem telômero, o DNA da mitocôndria não tem telômero. Então, eu tenho visto muitos estudos com telomerase, inclusive terapia gênica, injetando telomerase ou ativadores de telomerase, que vão aí reconstituir, realongar telômeros ou mesmo cuidar desse telômero que está disfuncional e restabelecer a funcionalidade. Então, essa seria uma das abordagens. A gente já falou de senolíticos, xenomórficos, e uma das abordagens seria, então, ativar ou administrar, ainda não podemos administrar telomerase fora da pesquisa, né? Mas podemos usar aí alguns geroprotetores que ativam a telomerase. Eu gosto muito do epitalon, que é um peptídeo ali da glândula pineal, e tem outras coisas, como o Clonic, que é um fármaco patenteado, que tem o tocotrienol com geraniol, enfim, várias coisas, mas não precisa nada disso, basta fazer exercício físico, jejum intermitente, construir massa muscular, né? Eu penso que 70% é hábito, estilo de vida. E olha que bacana o que você falou. Construir massa muscular. E quando a gente está mais velhinho, tá? Um homem de meia idade, ele pode ter resistência anabólica. E os médicos morrem de medo de terapia de reposição hormonal. Agora, a terapia de reposição hormonal leva a rejuvenescimento se bem prescrita. E um dos efeitos colaterais possíveis com a testosterona, principalmente injetável, é o aumento do hematócrito, que até certo ponto é bom, a gente oxigena melhor os tecidos, mas que em alguns pacientes pode dar hiperviscosidade. O hematócrito aumenta porque dentro da farmácia, provavelmente a única coisa que você pode comprar que vai ativar a telomerase é a testosterona. A testosterona ativa a telomerase de precursor eritropoético. Lógico, também aumenta a absorção de ferro, porque cai a psidina. Tem um estudo recente de nandrolona em telomeropatia, em fibrose pulmonar idiopática, melhorando a espirometria, reduzindo o distúrbio restritivo, a nandrolona. Por quê? Pela ativação de telomerase que você citou. Agora, reposição hormonal está deixando de ser um tabu, o que é muito bom, porque existe um espaço na longevidade para reposição hormonal. Não é só isso, a gente vê às vezes, aulas sobre longevidade, congressos sobre longevidade, sociedades, que o intuito parece ser repor hormônio, talvez com algum fim comercial. Mas o hormônio bem colocado, ele é muito importante. Tem estudo com testosterona em homem, reduzindo a idade epigenética, em marcador epigenético. O primeiro
estudo publicado de reversão do envelhecimento celular foi feito com ele fez uma abordagem hormonal. Ele ofereceu DEA, GH e metformina. Você conhece tudo, né? E ele fez um rejuvenescimento ali, principalmente da imunossenescência, de 5,6 anos, se eu não me engano, o Gregory, esqueci o nome do autor, sou péssima para guardar os nomes. Sou injusta, inclusive. Não, mas guarda o nome das enzimas, que é importante. Né? A gente é assim, né? Mas a gente guarda. Mas esse foi o primeiro trabalho publicado sobre reversão de envelhecimento celular. Eu achei que ele foi genial, porque ele forneceu DEA, que é um hormônio esteroide que acaba dando um pouco de testosterona, um pouco de estradiol, e deu um bem bolado ali de hormônio esteroide. O GH, que acabou com esse estudo voltando à cena da longevidade, que ele estava escanteado por causa da via mTOR, né? Mas eu penso que a palavra, que tudo é equilíbrio, a gente tem mTOR1, mTOR2, né? Então a mTOR1 não pode ser super expressa, mas a mTOR2 ela pode ali corroborar beneficamente, né, com a longevidade, enfim, ainda tem muita coisa para acontecer por aí, mas enfim, ele fez eu sou super fã de hormônio, né? Eu acho que os hormônios, sem hormônio, eles que dão as ordens para as células. Então, eu costumo dizer, eu não gosto de falar reposição hormonal, eu gosto de falar suplementação hormonal. Por quê? Porque suplementar é colocar o que falta. Então, você vai administrar um hormônio de preferência bioidêntico ou não, mas para você manter níveis fisiológicos, níveis ótimos, né? Eu uso nandrolona às vezes em casos assim de osteoporose, de sarcopenia grave. Sou super fã, mas não conhecia esse trabalho sobre ativação da telomerase. Você vai me mandar depois, que eu já fiquei bem interessada. Fenomenal. E esse que você citou, que é o TRIM, é lindo esse trabalho, porque é o que você disse. O hormônio do crescimento é meio bipolar em relação à longevidade, né? Então, se a gente pegar a história do hormônio do crescimento, em 1990 teve aquela publicação célebre na New England, mostrando que pessoas de meia idade, homens de meia idade, eles tinham entre 61 e 81 anos, era um N pequeno, 21 homens, quando recebiam o hormônio do crescimento, mais ou menos 0,03 miligramas quilo, 3 vezes por semana, eles tinham um ganho de massa muscular de 8,8%, uma perda de gordura corporal de 14,4%, e se achou, bom, é possível rejuvenescer, é possível reverter certos aspectos do envelhecimento. O banho de água fria foi com a revisão sistemática de 2007 do Annals, onde se mostrou que tinha se superestimado o ganho de massa muscular, porque os métodos para avaliar massa magra tinham incluído muito mensuração de retenção de líquido e confundido isso com músculo. Como você, ao longo do tempo, perde a retenção de líquido, os estudos que usavam o GH por mais tempo já não mostravam tanto ganho de peso em massa magra. E aí começou a se ver os efeitos colaterais. Veio a teoria da hiperfunção, que mostrava que quem tinha menos IGF-1, que é um efetor do GH, vivia mais, e que o estímulo crônico ao anabolismo via eixo do GH quebrava a autofagia e levava à crise de proteostase, e o hormônio do crescimento foi escanteado. Até que veio esse estudo que você falou. E você disse uma coisa, uma vez, num vídeo seu que você gravou, não estava dirigindo e gravando, mas estava no carro e tal, que eu achei sensacional. E como você disse, eu posso repetir porque você tornou público. Você disse, alguém me perguntou se você dá hormônio crescimento. Eu você, não, até dou, desde que todo o resto seja otimizado. Eu achei sensacional isso. Porque o hormônio do crescimento, se a gente dá num ambiente desotimizado, vai acelerar o envelhecimento. Pode se associar à piora da proteostase, à quebra da autofagia, a tudo isso que a gente já comentou, a mudança na microbiota, se associa a uma microbiota mais pró-inflamatória, amadurecimento da microbiota. No entanto, se tudo isso está redondo, ali pelos 63 anos, quando a gente entra num estado crítico de substituição do timo por gordura, o hormônio do crescimento pode trazer de volta o epitélio tímico. Isso era uma dúvida que tinha, se a gente tinha algum remanescente no timo para ser trazido de volta à vida. Aí com a AIDS, se viu que aqueles indivíduos com AIDS, com muita lipossubstituição tímica, que usavam o hormônio do crescimento, tinham reconstituição imunológica. Então, dava esperança que tivesse algum restinho ali que a gente poderia estimular. E o hormônio do crescimento, sabidamente, reestimulava o timo em ratos e
em cachorros. E a gente usou o hormônio do crescimento e foi fantástico. Eu acho, Andréia, que a queda da idade epigenética encontrada nesse estudo, que foi de 2,5 anos, mas que foi acelerada entre o nono e o 12º mês, em grande parte foi pela metformina e talvez pelo DEA. Por quê? Porque, para mim, o hormônio do crescimento vai ajudar muito trazendo o timo de novo. Trazendo o timo de novo, você volta a ter repertório de células T para destruir as células senescentes. E aí você vai ter eliminação das células senescentes. Só que a idade epigenética não mede a senescência celular. Então, acho que o benefício da idade epigenética encontrada talvez tenha sido pela metformina. Mas a melhora imunológica encontrada, a redução da inflamação, foi pelo hormônio do crescimento. Não é lindo isso, gente? Nosso corpo, né, como um todo, assim. Agora, sabe o que eu penso do hormônio do crescimento? O hormônio do crescimento é muito popular como um anabolizante. E aí, o que acontece? Eles usam altas doses, né? Ele é um péssimo anabolizante, entendeu? Nunca foi um bom anabolizante. Se você usar GH para ganhar massa muscular, eu acho que é pífio, é um ajuste final, uma coisinha, uma diminuição da gordura visceral, tal. Agora, se você usar o GH em doses fisiológicas baixinhas, né? 1 miligrama, 2 miligramas, eu já usei, já tive benefícios, mas pelo que eu tenho lido hoje, parece que o uso dos secretagogos como GHRH, porque parece que os longevos mantêm um nível mais alto de GH, mas não porque ele suplementa GH, porque ele mantém fisiologicamente. Então, talvez fazer com que a gente produza o nosso próprio GH, pode ser, ainda não usei, tá? Mas tem artigos aí nesse sentido, enfim. Né? Existem os peptídeos também, que estão aí, que podem substituir, mas assim, eu não descarto o GH da minha lista de ferramentas, não. Mas ele é a cereja do bolo, tem que merecer para usar GH. É o que você falou. E olha, eu vou deixar bem claro, a gente não está dizendo dose, não estamos estimulando o uso. Isso aqui é meramente educacional, né? Mas eu, em mim, tenho uma tendência ainda, eu estou com 46 anos, de ir para rapamicina, de bloquear a mTOR. Mas quando eu chegar nos 50, aí eu vou mudar um pouquinho para reconstituição química. Então, acho que depende muito também da fase da vida e também do momento que eu não estou tão otimizado ainda em relação aos outros aspectos. Agora eu estou com uma ingesta de mais de 4 gramas de polifenol por dia, estou melhorando muito meus exames, mas acho que no futuro, como você falou, a cereja do bolo para a imunorreconstituição, principalmente, acho que o GH sempre brilhou em momentos de reconstituição. Injeção no coração pós-infarto, regeneração pós-AVC. Então, sempre em modelos animais, ele brilha nessas situações. Ricardo, nós estamos chegando próximo do fim. Não sei se você sabe que eu trabalho aqui com terapias celulares, com células-tronco mesenquimais aqui na universidade, desde 2010. A gente tem trabalhos muito consistentes, com bexiga disfuncional, doença de Crohn, fantástico. Acho que é inegável o resultado aí das células-tronco mesenquimais na doença. Mas uma coisa que eu penso é que, assim, nós temos as nossas próprias células-tronco mesenquimais distribuídas aqui, prontinhas para trabalhar. A gente só não pode deixá-las ficarem senescentes e disfuncionais. Então, eu acho que um foco muito grande é manter as nossas células-tronco mesenquimais jovens, né? E para mim, célula jovem é aquela célula com capacidade de trabalho, com capacidade que não acumula danos dentro de si, que está ali com seu potencial de trabalho a todo vapor. E eu queria perguntar para você, a gente tem um arsenal enorme de geroprotetores, né? Você tem algum que é seu queridinho? Porque eu tenho um que é meu queridinho. Vários, tá? Vou tentar selecionar. Tá. Eu tento não ficar sem, tá? Quando disponível, porque tem um problema de conseguir um insumo, eu gosto muito do sulforafano. Porque a antioxidação indireta via NRF2 me atrai muito mais do que a antioxidação direta. A antioxidação direta com vitamina C e E, às vezes reduz rendimento desportivo, justamente pelo que você falou. Você corta estímulo oxidativo, que é fundamental para as mudanças adaptativas promovidas pelo exercício. Gosto muito de fisetina, muito, para mim, é o senolítico miligrama por miligrama mais potente entre os nutracêuticos.
Então, eu adoro a fisetina. Como você conhecia a minha microbiota, eu gosto do meu Biomanos de Akkermansia, gosto do... porque eu sei o que eu preciso, né? Gosto muito do ácido butírico, que é um pós-biótico. Enfim, eu tenho vários assim que eu gosto muito. É difícil dizer, mas acho que esses aí estão entre os meus favoritos, tá? Eu gosto muito do Fisetin também e da associação dele com a quercetina, mas no Brasil ele ainda é muito caro, Muito, né? muito. Muito caro. Então, muito, Eu às uso os vezes dois, né, Andréia, na verdade. você usa, né? Eu também uso. Mas assim, Bom, ver os polifenóis que eu uso esses dois, uso epigalocatequina 3-galato, uso rutina, uso curcuveio, uso Vasguard, uso e o Ricardo vai viver 200 anos, gente. Olha, eu tenho o meu geroprotetor queridinho, que é a melatonina. Eu acho que a melatonina, mas aí eu uso em doses terapêuticas, às vezes faço endovenosa, tal, para tratar questões assim, por exemplo, infertilidade, eu uso bastante, mas porque ela realmente tem vários estudos que demonstram que ela é capaz de intervir em vários, quase todos os pontos, todos os hallmarks, todos os marcadores ali, né? Ela tem ação de ativar a telomerase, ela é senolítica, senomórfica, enfim, gosto demais, mas ela a gente faz um uso em situações especiais. Para o dia a dia, eu acho que eu tô com você aí, tá? Talvez eu possa acrescentar o resveratrol, gosto bastante também, para alternar. A metformina eu também gosto, também uso. Sabe que eu faço que nem o Sinclair, mas é que o Sinclair é meio preguiçoso, ele só treina final de semana, então para ele é mais fácil. Ele usa metformina nos dias que ele não faz musculação. Ah, e daí não vou poder usar, porque eu faço todo dia. Isso com a Ah, mas rapamina. não dá para usar direto também, que ela tem alguns poréns aí, interfere na absorção de vitamina B12. Então eu vou fazendo uns ciclos. Mas assim, tem muito paciente nosso que tem resistência insulínica e que ela vai ajudar naquele momento e depois então você substitui por um outro geroprotetor. Eu pelo menos penso assim, é como você falou, ó, por enquanto eu estou usando isso, depois eu vou mudar a minha estratégia, porque a idade vai mudar também, né? E agora eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua idade biológica? Bom, dos meus marcadores que eu consegui medir, eu tenho uma alfa-diversidade preservada e uma relação firmicute-bacteroidete boa, o que sugere uma idade microbiômica mais baixa. A minha microbiota é uma das poucas que eu tenho em equilíbrio. Tenho mais de 200 na minha clínica, tenho umas 10 em equilíbrio. Só a minha é uma delas. Minha proteína C reativa é bem baixa, minha interleucina 6 também. Meu dialdeído malônico e minha capacidade antioxidante também não apontam para o excesso de estresse oxidativo. Eu ainda não consegui fazer epigenética, e uma vez eu entrei em contato contigo para ver se eu conseguia fazer a telomérica. Mas ainda me faltam essas lacunas. Mas o que eu consegui medir está bem. Eu tive um infarto que não teve nada a ver com a aterosclerose. Eu não tenho nada de aterosclerose. Eu prefiro não especular, mas teve uma intervenção que eu fiz, que está associada, hoje a gente sabe, a infartos em pessoas que fazem exercício físico, né? Mas, de qualquer forma, meu infarto foi uma coisa muito estranha. Foi uma dissecção de coronária direita sem aterosclerose. Então, se angioplastou no início da dissecção e a minha fração de ejeção é totalmente preservada na ressonância. Eu só tenho uma pequena área de fibrose por causa da miocardite que eu tive, por causa dessa intervenção, que foi o que levou à dissecção da coronária, que estava bem em cima da área de miocárdio que ficou Às inflamada. vezes até alguma coisa congênita, né? Que a gente só vai descobrir na hora do acontecimento. Prefiro não polemizar, mas tem uma intervenção aí que para o meu cardiologista foi isso. A gente não é bom médico de nós mesmos, né? Então eu deixei ele fazer o diagnóstico. Isso mesmo. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que não tem como fazer testes, né, genéticos, e aí eu quero falar, eu sou muito incomodada com a gente usar o plasma como marca para verificar determinadas coisas. Eu acho que não é fidedigno, acho que é ruim, e nós estamos na época da metabolômica, graças a Deus, que vai nos dar muito mais. Ainda é caro, ainda é meio difícil, mas eu acho que com o tempo a gente vai usar cada vez mais para a gente poder ser mais preciso ainda na nossa suplementação, né? Como você falou, é microbiômica, metabolômica, proteômica, é isso aí que é o caminho, não é, Ricardo? As pessoas Sim. têm que entender que esse é o caminho.
Isso não é futuro, isso já está acontecendo no mundo, já está acontecendo no Brasil, e nós estamos aqui para mostrar isso para vocês, pioneiramente, mas o que vai fazer? Nós temos que falar, não estão sabendo, não é isso? É verdade. Olha, eu vou parafrasear um colega meu, que foi um dos primeiros a operar por robô aqui em Porto Alegre. Ele é muito bom em cirurgia robótica. E ele falou, Ricardo, o problema de vocês não é que vocês são médicos à frente do tempo de vocês. O problema de vocês é que vocês são os médicos do tempo de vocês. Mas a maioria das pessoas vivem no passado. Então, tudo isso que a gente está falando não é ficção científica, não. Já deveria ser bem mais popular. Inclusive, tem eu assisto tudo do David Sinclair, né? Podcast e tal. Teve uma entrevista que um indiano perguntou para ele, tá? Ele contou do trabalho todo, o indiano perguntou, tá, mas quando que isso vai acontecer? Aí ele olhou meio assustado e falou, não, isso já está acontecendo. Isso aí já é uma realidade. Então, as pessoas têm que entender que isso já é uma realidade, já é a nossa prática clínica. A medicina está mudando de novo, né? Ela sofreu uma grande mudança ali no final do século XIX, começo do século XX, ali com teoria dos germes, antibiótico terapia e anestesia, não sei o que, não sei o que. E agora nós estamos na época da medicina regenerativa, da reversão do envelhecimento celular. E, enfim, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: olhe para o seu estado de saúde e para a sua idade cronológica. Porque, assim, fisiologicamente, a gente começa a entrar no espectro da doença por envelhecimento celular por volta ali de 65 anos. Vamos colocar assim, que foi o que você falou, 63, 65, por ali. Se você tem menos de 65 e já tem alguma doença do envelhecimento, provavelmente sua idade biológica é superior à sua idade cronológica. Não é mesmo, Ricardo? Contrário verdadeiro. Se você tem já 50, 60, mas está ótimo, uma composição física boa, seus exames estão ok, sua cognição está perfeita, né? Você está com libido boa, enfim, é porque provavelmente você tem uma idade biológica inferior à sua idade cronológica. São indicativos clínicos também, né, Ricardo? Às vezes a gente não precisa de coisa muito sofisticada. Você falou do teste do telômero e quem sabe nós juntos não consigamos trazer esse teste tão importante de volta para o Brasil. Existe um espanhol que eu uso, que chama Teloteste, se alguém quiser fazer aí. Ele não é do sangue, mas serve. Eu acho que é um parâmetro aí que a gente pode usar. Ricardo, olha, eu vou dormir hoje assim em êxtase, sabe? Eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Eu acho que é a primeira vez que eu consegui ter esse tipo de bate-papo com alguém, assim, de uma forma tão fluida, tão gostosa. Tipo assim, nossa, o Ricardo tá entendendo o que eu tô falando, ele tá me entendendo também. Eu acho que foi a primeira vez. Tô muito É a sensação que você não está sozinha, né? Exatamente, estou muito feliz, foi uma honra, eu te agradeço de coração, espero que a gente possa fazer mais lives como essa, né? O Ricardo está num projeto junto com a gente aí, que vai ser muito interessante, que a gente vai lançar em breve. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, e a minha mensagem final é a minha gratidão a você. Eu gostaria de te agradecer, foi incrível. Eu me sinto que nem tu. É bom saber que a gente está acompanhado nisso. Acho que o futuro é promissor para nós e para quem quiser nos seguir. Pacientes, seguidores, amigos, parentes. Todo mundo quer, assim como David Sinclair, conhecer os nossos netos. Eu acho que a gente vai conseguir. Enquanto a gente não tem como medir a idade biológica, essa dica que você deu é fundamental. Como a gente está se sentindo. E olha, pelas dúvidas, medita, faz esporte, muda teu estilo de vida. Com certeza, com isso, tu vai estar indo para o rumo certo, que aqui é para trás, para comemorar, como diz a Andrea, os teus aniversários negativos. É isso aí. Pessoal, vocês que estiveram conosco, gratidão, aquele abraço meu que eu mando sempre, cheio de ocitocina para todos vocês. Uma ótima noite. Ricardo, gratidão. Até a próxima.